Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para um novo encontro, um novo tema. Estamos aqui para ampliar as nossas formas de refletir, de perceber o mundo, perceber o nosso movimento mental, emocional. Vamos a isso? E hoje o tema é: somos 100% responsáveis por aquilo que criamos. Somos? Somos responsáveis pelo sofrimento que se instaura em nós? Pela felicidade também? Vamos olhar isso mais de perto? Eu quero agradecer sua presença, quero agradecer o seu movimento de poder dar o like, de poder compartilhar esse material com pessoas que você perceba que pode ser útil. Comentários que você venha fazer, eu vou estar sempre de olho nisso. Te dizer que estou disponível também para atendimentos individuais, trabalho em grupo, oficinas, workshop. Que bacana a gente poder trocar uns com os outros e de alguma maneira tornar essa vida mais leve, mais tranquila, mais serena. Agradecida. Então vamos olhar para esse tema. Somos 100% responsáveis por aquilo que criamos. Existem vários estudos que tratam sobre a mente humana que falam sobre isso, sobre o que permitimos que passe, que se instaure, que fique e se procrie na nossa mente intelectual, nas nossas emoções, nas nossas atitudes, nas nossas intenções. E eu quero trazer um pouquinho mais para você hoje, para a gente refletir e repensar sobre a metodologia antiga havaiana, metodologia de cura, de prosperidade, que é o Ho'oponopono. E é sobre isso que a gente vai tratar, basicamente, quando eu trago esse tema de 100% de responsabilidade que temos sobre nossas ações. Então, eu quero te trazer algumas coisas e algumas questões, né, algumas reflexões. A forma como estamos movimentando a nossa vida está sendo favorável a nós? Você percebe que você está tendo movimentos favoráveis a uma vida fluida, a uma vida que te traga de alguma maneira satisfações, que faça com que você se sinta bem com você mesmo? Avalie isso, faça esse movimento interno de observação e de reflexão. O que me faz permitir que eu me sinta aborrecido com atitudes e comportamentos alheios? O que faz com que eu permita me deixar influenciar pela atitude dos outros? Você já se perguntou isso? Olha que bacana a gente poder fazer essas observações. Porque se não parece que nós temos que o tempo inteiro estar reagindo, ligados no piloto automático, tendo atitudes automáticas, impensadas. Mas isso não é o que caracteriza o ser humano, não é verdade? Nós temos uma inteligência emocional, uma inteligência intelectual, várias outras inteligências de outros campos
E como que nós fazemos conexão com essas inteligências? Fazemos ou não fazemos? Como é que você percebe os teus movimentos? Olha que legal observar isso, se colocar como observador das tuas atitudes. Segundo esse antigo método, né, Ho'oponopono, esse método de cura havaiano, nós podemos limpar memórias antigas que estão impregnadas na nossa mente e na nossa alma e contaminam a pureza da genuína força, da genuína essência do nosso ser. Então, esse método traz essa ideia para nós, esse embasamento para nós. Ele é um método que encara os problemas como uma oportunidade de reconhecermos que algo está fora dos padrões de equilíbrio, e que nós precisamos limpar isso. Nós precisamos nos reconectar com uma nova forma de perceber as coisas, com uma nova forma de nos observar e perceber o que é que a gente vem trazendo como reações automáticas sem nós estarmos tendo uma autocrítica, uma autocrítica amorosa com nós mesmos. As constelações sistêmicas, elas também falam sobre as crenças que nós vamos repetindo, as crenças limitantes que vão atravancando a nossa vida, apontam um caminho de cura também. As barras de Axis também, elas têm o objetivo de ir fazendo uma limpeza nos nossos pontos energéticos, no fluir harmonioso da nossa energia. O Reiki também é uma terapêutica de cura que trata de poder oferecer uma nova fluidez, renovar as energias do nosso corpo para nos recolocar no prumo, digamos assim. Então, a gente tem, né, várias terapêuticas, eu citei aqui algumas apenas, né, mas várias terapêuticas que tratam sobre essa questão de um novo fluir energético, de uma limpeza, de uma eliminação de padrão nocivo instalado, né, da observação desses padrões e da criação de novos padrões. Não como uma magia, como alguma coisa que de repente acontece e que não dependa de nós, como se fosse um milagre, não isso, mas um movimento que não é um movimento lógico, concreto, mas é um movimento que diz respeito à nossa escolha em realizar. Então, será que é coincidência nós termos tantas terapêuticas e estudos antigos que tratam sobre isso e nos apontam esse caminho? Será, minha gente? Será que isso é alguma coisa que não é importante nós darmos o devido valor com tantos depoimentos que temos e com tantos estudos, de repente, tantas
publicações que mostram como um caminho importante de nós considerarmos para podermos alçar outras formas de nos compreender e de lidar com as situações do cotidiano. Será que é preciso provar cientificamente, através de uma lógica que apresenta elementos quantificados e aceitos academicamente? Será que é isso que a gente entende que é o importante? Será que quando a gente reconhece depoimentos, vivências, isso nós tratamos com desvalor? Olha que bacana a gente perceber qual está sendo o nosso movimento de verdade, né? E como é que a gente pretende lidar com as possibilidades dessa vida e com as coisas que esse universo nos oferece e que por vezes não são coisas detectáveis pelos 5 sentidos, que são os sentidos do corpo físico, os sentidos conhecidos. Mas quantos outros sentidos nós somos capazes de aprimorar, que já estão em nós e a gente precisa apenas reconhecer e deixar que eles tragam para nós outras possibilidades e maiores possibilidades de nos conhecermos e de nos adequarmos a quem somos de verdade. Não é legal a gente perceber tudo isso de uma maneira assim um pouco mais aberta e flexível? Eu acho que vale lembrar também que quando a gente fala naquilo que não é comprovado cientificamente, academicamente, nós estamos falando naquilo que é empírico, né? Então eu estou propondo aqui que nós façamos uma reflexão sobre os movimentos empíricos, se nós valorizamos esse tipo de coisa ou não. E quando nós falamos no empírico, não tem nada a ver com charlatanismo. Importante a gente fazer a distinção entre o charlatanismo e o empírico. Então, quando eu falo em empírico e eu busco o significado dessa palavra, nós vamos encontrar nessa busca de significado algumas coisas do tipo assim, que empírico vem do grego, né, da raiz que é a empiria, e que fala sobre vivência, que fala sobre experiência. Isso diz respeito ao empírico. Eu posso não provar, mas é alguma coisa que está sendo relatado. É um depoimento, é um relato de experiência. E quando a gente fala em charlatanismo, nós estamos falando em exploração da credulidade pública. Nós estamos falando numa forma de adquirir uma vantagem, digamos assim, fraudulenta, indevida, né? É uma forma de ludibriar o outro. Então, vejam, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu não estou falando em ludibriar, eu estou falando em perceber, reconhecer, olhar para as vivências e as experiências de cada um de nós, né? Legal a gente perceber isso? Quando a gente diz assim, somos 100% responsáveis de tudo que criamos,
nós estamos fazendo, né, menção a tudo que, né, a gente pode perguntar, mas o que a gente cria? O que a gente cria? Olha só, nós criamos pensamentos, sentimentos, criamos palavras, criamos a forma de comunicação com o outro e com o mundo. Nós criamos os nossos gestos, nós criamos as nossas intenções. Só para citar alguns exemplos, que nós fazemos isso o tempo todo. Então, que vibrações estão implícitas, estão agregadas nessas coisas que a gente cria? Né? O que a gente está passando? O que eu passo para você nas coisas que eu te falo aqui? E o que você faz o tempo inteiro quando você comunica com as outras pessoas, da tua família, do teu círculo familiar? O que você passa com os teus gestos, atitudes e emoções? Você passa amorosidade, você passa compreensão, você passa indignação, ódio, raiva, você passa felicidade, tristeza. O que é? É misturado um pouco das coisas, e nessa mistura, o que prevalece? O que tem um tônus melhor? Você está educando esse tônus, essa tonicidade. Você se coloca num papel de autoobservador daquilo que você está promovendo, deixando germinar em você e repassando para o entorno. Olha que bacana nós podemos observar essas coisas. Porque quando a gente reconhece que somos responsáveis, que eu sou responsável pela escolha do tema que eu trago aqui para você, da forma como eu abordo, da escolha profissional que eu fiz, né? Do direcionamento para as coisas que eu tenho um certo, que eu faço crítica, a educação da minha autocrítica, a educação dos movimentos que eu tenho que não são favoráveis ao meu desenvolvimento, aquilo que eu almejo, aquilo que eu espero, aquilo que eu acredito, que eu valorizo. Olha que diferente é quando eu me coloco com essa responsabilidade e quando eu não vejo dessa forma e fico assim, só aguardando que venha o dia seguinte do jeito que vier. Só aguardando que venha um direcionamento para a minha vida. Só aguardando que o mundo material direcione as minhas decisões. Não é diferente isso, minha gente? Então, o bacana é a gente poder fazer essas observações, perceber essas coisas, né? Que tipo de energia eu estou cultivando para mim, para o meu invólucro, para o meu mundo físico e que vai estar presente na minha casa, no meu trabalho e que vai estar presente no tipo de pessoas que eu estou atraindo para o meu círculo de amizades e que vai estar presente na prosperidade ou não da minha vida, na riqueza ou não das coisas que eu observo, dos movimentos que eu faço, né? A riqueza material, riqueza espiritual, né? Riqueza emocional. Olha que bacana se perceber como responsável por tudo isso.
Porque se eu penso algo ou se eu sinto algo, é porque há algo além do meu ser que permite que pensamentos e sentimentos entrem em mim. Eu não sou meus sentimentos e minhas emoções puramente. Elas fazem parte de mim. E elas só fazem parte de mim porque eu permito que isso aconteça. Então, o Ho'oponopono, ele traz para nós essa forma, essa possibilidade, digamos assim, de perceber essas coisas e de desfazer tudo aquilo que é nocivo, tudo aquilo que é prejudicial. Né? Quando a gente coloca foco, quando a gente coloca luz num determinado ponto, clareia uma situação, entende o que está acontecendo, nós podemos então redimensionar, reconduzir o formato. A gente não precisa se manter concordante, né? Permitir que aquele movimento continue acontecendo. Olha que bacana, gente, perceber quantos jeitos existem de nós podermos ver uma determinada situação, né? Percebermos como que nós, enquanto essência, podemos nos reconduzir. Então, o Ho'oponopono, ele visa a transmutação de uma intenção negativa para a positividade, para uma reconexão superior. Tem a ver com espiritualidade, então, não é? Não com religião, exatamente, diretamente, não com religião especificamente, mas com espiritualidade, sim. Porque quando eu digo uma força superior, eu estou partindo do pressuposto que há algo maior do que eu, que dita algumas regras, né? Como o Kybalion fala para nós, uma escritura antiga que eu sempre trago aqui para vocês, né? Algo sobre ela, e que uma escritura que vai apontando aspectos que mostram o quanto há leis universais que, quando a gente começa a reconhecê-las, né, como antigos sábios a reconheceram, a gente consegue mudar, compreender e mudar o transcurso nocivo da nossa vida, das coisas que escolhemos, naquilo que a gente percebe que vai atravancando e adoecendo o nosso percurso. Então, será que nós estamos atentos a perceber e nos afastar de sentimentos e emoções tóxicas? O que você acha? Como tem sido o seu movimento? Que escolhas você está fazendo nesse sentido? Então, é muito importante a gente perceber isso, porque a cada instante da nossa vida existe, né, está a semente, a possibilidade de nós reajustarmos, de nós fazermos um refluxo, um novo fluxo, de nós transmutarmos, né, como eu coloquei aqui, e trazermos outros formatos para aquilo que estamos desempenhando, para aquilo que estamos construindo na nossa caminhada, na nossa jornada pessoal, social, universal, nossa jornada cósmica, inclusive, não é? Então, curar, o que é? Curar é vibrar saúde, riqueza, felicidade. Para a gente vibrar isso, a gente precisa sentir isso.
Não é uma coisa que a gente faz aleatoriamente, de uma maneira charlatã, de uma forma só na casca, só na aparência. É alguma coisa que a gente vai reconhecendo que está na nossa essência. Então a gente vai se aproximando daquilo que já é nosso, né? De um potencial que já é nosso. E aí, será que nós nos sentimos responsáveis por nos educar da maneira mais proativa possível? O que você acha? Né? Então, esse material que eu trago hoje, trazendo alguns aspectos aqui desse sagrado elemento de estudo, de compreensão antigo, né, havaiana, dessa crença havaiana, é para trazer elementos para nós de uma compreensão maior sobre nós mesmos. E cada um pode fazer suas pesquisas, seus estudos, suas leituras, né? Dessa maneira a gente vai evoluindo cada vez mais. Uma forma de limpar as coisas nocivas, a toxicidade que o Ho'oponopono nos ensina é através de 4 frases principais, né? E são elas: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Né? Então, a gente poder repetir isso em diferentes momentos do dia a dia. Né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Toda vez que a gente se sente contrariado, que a gente se sente entristecido, que a gente se sente enraivecido, que a gente se sente tumultuado, né? Em atrito com outras pessoas. Sinto muito pela minha ignorância. Me perdoe por eu não estar entendendo o que está acontecendo. Te amo. Amo as infinitas possibilidades que o universo me dá. Amo as forças superiores que eu desconheço. Sou grata, sou grato, sou grata por estar aqui, por estar buscando outros jeitos, outros formatos, por ter acordado no dia de hoje. Enfim, essas 4 frases, né, é como se fosse uma oração, é como se fosse um mantra para nós estarmos sempre trazendo para a nossa mente, para o nosso sentimento, para nossas emoções. E além disso, também existe um outro elemento de cura, né? Que é uma outra prece ao universo criador. E eu vou ler essa prece para você, vou compartilhar aqui com você, já fazendo o fechamento desse vídeo. Então, essa prece que eu te trago aqui, uma prece tão, né, trazida por tantos anos, gente, tantas centenas de anos, por tempos tão remotos, né? Uma força tão grande que a gente possa se conectar a essa força de algo que já foi visto, já foi reconhecido, já foi praticado e com tantas gerações, com tantos povos que a gente não tem nem ideia mais, né? A nossa mente concreta nem tem a ideia mais de que povos são esses,
né, nesse imenso continente terrestre. Mas povos que já fizeram essa prática muito antes da gente sequer imaginar que estaríamos aqui, nessa vida, nesse momento. Então, eu vou fazer a leitura dessa prece. Quero te pedir que você possa entrar numa conexão, assim, de fechar teus olhos, fazer uma introspecção com a tua respiração, sentir a tua respiração, te deixar a tua mente um pouco mais serena, né? Se sentir, se conectar um pouco àquela genuinidade e aquela sensibilidade ingênua da criança. Sabe aquela coisa da nossa criança? Então, se você puder fazer esse tipo de conexão, já que é bom, deixe estar. Já que é algo que disse que é bom, que é benéfico, por que não? Então, se você puder fazer esse tipo de conexão, faça com o melhor e com aquilo que está disponível e que às vezes é desconhecido. Então, feche teus olhos e sinta a força do que eu vou te falar, dessas palavras, né? Que essa filosofia antiga havaiana traz para nós. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, como um. Se eu, minha família, parentes e ancestrais ofendemos a Ti, a Tua família, teus parentes e teus ancestrais em pensamentos, palavras e ações desde o início da nossa criação até o presente, pedimos o seu perdão. Que essa prece limpe, purifique, liberte e seccione as memórias, energias, vibrações e bloqueios negativos e transmute essas energias indesejáveis em uma luz pura, em uma luz pura. Transmute. Assim seja, assim é. Então, essa prece fala em perdão, em transmutação. Em perdão pela minha ignorância. Pela ignorância que às vezes nos leva a cometer atitudes impensadas de violência contra os outros, contra nós mesmos. Então, que nós possamos fazer essa observação. Respire mais fundo, faça você conexão com essas forças superiores e perceba o que acontece. Certamente você tem também a possibilidade de buscar outras estratégias de cura. Tudo é válido, desde que seja em prol de nós, enquanto seres universais. Então, em prol de toda a humanidade. Esteja bem. Reflita sobre esses aspectos que eu trago aqui hoje, se sentindo bem, podendo ampliar as formas, os formatos de lidar com a vida em seu benefício.
muito agradecida por essa oportunidade. Grande beijo. A semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau.